Quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isto a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E em nome de Cristo Jesus, Deus, nós te pedimos que ela possa tocar os nossos corações, que ela possa trazer transformação para as nossas vidas, para as nossas mentes, Senhor. Que nós sejamos renovados, restaurados pela tua palavra. Que ela cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor a está enviando nessa noite. E que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que eu vou pregar sobre um texto que fala a respeito de um leproso, e tem vários textos na palavra do Senhor que tratam desse assunto, eu faço questão de lembrar a todos nós o que significava ser um leproso naquela época. Naquela época, a lepra era a doença mais temível, porque ela era incurável. E ela deixava o corpo com uma espécie de uma massa cheia de feridas que ia se decompondo, que ia se desmanchando. Os dedos se encurvavam, a pele ia descolorindo, ia exalando um cheiro mau do corpo. O corpo ia literalmente apodrecendo. Então, além dessas consequências, porque aí a gente imagina a dor que uma pessoa leprosa não sentia, a dor física. Além disso, a certeza da morte, porque era uma doença incurável. E além disso, havia também as questões, as consequências sociais, porque aquela pessoa era afastada de todos, ela era banida da sociedade, muitos deles viviam em cavernas, e existia uma espécie de colônia dos leprosos. E ali é que eles viviam, ali é que eles subsistiam, dependendo da bondade dos outros, de quem passasse por ali e deixasse uma comida e deixasse algo que eles pudessem beber. Então não eram só as consequências físicas, mas também toda a consequência social. Eram afastados dos seus familiares, perdiam os seus empregos, não podiam mais conviver com amigos, tinham que abandonar a sua casa, enfim. Era um desespero e uma desesperança total que tomava conta de alguém que fosse acometido pela lepra. Eu fico pensando, né? Eles não podiam se aproximar de ninguém, não podiam tocar em ninguém, nem ser tocados por ninguém, porque se alguém os tocasse, passariam
imediatamente a serem considerados impuros também, como eles eram considerados. E mais do que isso, havia sempre aquele julgamento que achava que se eles estavam daquele jeito é porque haviam feito algo, haviam cometido um pecado muito grande, então que eles mereciam estar da maneira que estavam. E eu fico me lembrando esse tempo de pandemia que nós vivemos, que nós fomos obrigados a nos distanciarmos. Nos primeiros dias aí fomos obrigados a experimentar uma quarentena, né, de ficarmos literalmente presos, né, sem poder nos tocar, sem poder nos abraçar. Então imagino que era a vida dessas pessoas, numa condição que não seria passageira, porque para eles a única coisa que o futuro lhes reservava verdadeiramente era a morte. Era a morte. E aí no texto que nós lemos, Jesus tem uma atitude totalmente diferente e surpreendente. Aliás, como Jesus tem durante toda a narrativa aí dos evangelhos e das cartas, quando nos são falados aí dos atos de Jesus. Jesus mais uma vez quebra um paradigma e toca naquele homem. E ele nos ensina muito a respeito do amor, do acolhimento, do não julgar. E o homem, esse homem sem nome, também nos ensina muito. Nos ensina a respeito de uma verdadeira adoração, nos ensina a respeito de fé. Porque no texto que nós não lemos, que são os últimos versículos aí do capítulo 7, versículos 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhosas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esses dois últimos versículos do capítulo 7 finalizam o Sermão do Monte. Ou seja, esse homem, mesmo que à distância, ele procurou alguma forma de ouvir o que Jesus estava falando. E quando ele terminou de ouvir o que Jesus estava falando, ele acreditou. Ele acreditou em tudo que Jesus disse. E como ele acreditou, ele compreendeu, ele pode fazer alguma coisa por mim. E o texto que nós lemos diz lá no versículo 2, que o leproso se aproximou de Jesus, a fé dele era tão grande que lhe deu a ousadia de se aproximar de Jesus. Ele se aproximou de Jesus e o texto diz no versículo 2, e o adorou dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ou seja, ele compreendeu quem era Jesus, porque a adoração é isso, a adoração é quando nós entendemos quem é Deus. Quando nós declaramos quem é Deus, Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, cheio de graça, fiel. Adorar é isso, é dizer quem é Deus. Então aquele homem compreendeu e ele adorou, ele disse: você é quem pode me curar. Você é o Deus da salvação, você é o Deus que tem a minha vida nas suas mãos, o poder de me curar. Por isso o texto diz que ele adorou ao Senhor, porque ele compreendeu quem era Jesus. Quem era Jesus? Adorar, então, meu irmão, minha irmã, é reconhecer quem é Deus. E quando nós cremos, e quando nós adoramos, o milagre acontece. O milagre acontece. Ele pode não acontecer da forma que a gente pediu. Ele pode não acontecer da forma que a gente entende que seria a melhor, mas ele acontece. E acontece da melhor forma, porque acontece da forma que Deus planejou. E aquilo que está no coração de Deus é sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. E aí esse texto vai nos ensinando várias coisas. Esse texto nos ensina, por exemplo, que Deus nos ama de uma forma incondicional. O amor de Deus não depende do nosso estado. O amor de Deus não depende da situação que nós ocupamos ou do lugar que nós ocupamos. Deus nos ama como nós somos. O leproso estava contaminado, ele era considerado impuro. Ninguém podia tocar naquele leproso, havia uma lei que falava a respeito disso. Se alguém tocasse, automaticamente também se tornaria impuro.
E Jesus o tocou. Jesus o tocou, antes mesmo de curá-lo. Jesus o tocou. Porque Jesus quer dizer, olha, eu estou te acolhendo, eu estou te aceitando, não porque você já está puro, através do milagre que eu vou realizar na tua vida, mas eu te aceito assim, cheio de feridas, eu te aceito assim, machucado como você está, eu te aceito assim, excluído como você está, eu te aceito assim, diante desse sofrimento, ou no meio desse sofrimento que você está, com o medo que você está sentindo, com todas as fragilidades que te cercam. É assim que eu te aceito e eu te acolho e eu te toco desse jeito que você está. Eu não preciso primeiro curá-lo, eu não preciso primeiro restaurá-lo para só então tocá-lo, só então acolhê-lo, só então aceitá-lo. Eu te aceito mesmo antes de te curar. É isso que Jesus está dizendo. Eu te amo do jeito que você está, eu te amo do jeito que você é. Nos braços do Senhor, diante do Senhor, nós sempre encontramos acolhimento e aceitação. Assim como aconteceu comigo e com você um dia. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade nos aceitou e nos acolheu como nós estávamos, da maneira que nós éramos. E continua nos aceitando, nos acolhendo e nos perdoando da maneira que nós somos. O Senhor nos aceita da maneira que nós estamos. Mas presta atenção, meu irmão, minha irmã, isso não é desculpa para nós continuarmos pecando. Já que a graça do Senhor é abundante, então eu posso continuar sendo quem eu sou e fazendo aquilo que eu quero e seguindo a minha vida da maneira que eu acredito ser a melhor? Não, não. Nada que você faça poderá fazer Deus te amar mais. Nada que você faça poderá fazer Deus te amar menos, porque o amor de Deus independe de nós, independe daquilo que nós fazemos, independe daquilo que nós somos. Mas exatamente porque nós reconhecemos esse amor, e porque esse amor nos constrange, porque esse amor nos alcança, nós buscamos uma vida de santificação. Nós buscamos nos livrarmos do pecado e caminharmos segundo a vontade de Deus. Amém? Então, sabermos e reconhecermos e sermos alvo desse amor não nos faz permanecer no pecado. Muito pelo contrário, nos alerta para que um amor como esse merece o melhor de cada um de nós. O Senhor também nos ensina que o pecado nos separa dele. Às vezes a gente diz assim, poxa, Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona nunca. Ele está sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele. Lá em Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouça. Então, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós fazemos aquilo que desagrada ao coração de Deus, nós nos afastamos dele. O pecado gera então uma ruptura entre Deus e nós, entre Deus e os nossos irmãos, e entre nós e a essência de Deus que há em cada um de nós. Porque quando nós pecamos, a gente pode até não ter consciência disso, porque na maioria das vezes, quando nós pecamos, é porque nós queremos fazer a nossa vontade. É porque a nossa vontade, a vontade da nossa carne, vence o propósito de Deus e a vontade de Deus sobre a nossa vida. E aí nós achamos que isso está nos trazendo alguma alegria e que isso está nos trazendo algum prazer. Pode até trazer, momentaneamente. Mas quando nós pecamos, nós ferimos primeiramente a Deus, mas nós ferimos a nós mesmos também. Porque cedo ou tarde nós teremos que sofrer as consequências das nossas escolhas. E quando as nossas escolhas forem a vontade de Deus, as consequências serão boas. Mas quando as nossas escolhas estiverem longe da vontade de Deus, as consequências não serão boas. Então o pecado fere a Deus.
mas o pecado fere a cada um de nós também. Uma outra lição que o texto nos traz, um outro aprendizado que o texto nos traz, é que somente o amor de Deus pode nos transformar. Somente o amor de Deus. Nós não conseguimos mudar por conta própria. Nós não conseguimos mudar apenas quando nós entendemos que é necessária essa mudança. Porque a palavra de Deus nos garante que a carne milita contra o espírito em todo o tempo. Nós precisamos da ação de Deus sobre nós para podermos vencer as tentações da nossa carne, os enganos que nós vivemos. Precisamos da presença do Senhor. Então precisamos ter ou desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, para conhecendo ou o conhecendo, conhecermos qual é ou quais são as suas vontades para nós. E Deus nos transforma de dentro para fora. Então é uma mudança permanente. Porque às vezes as mudanças que nós conseguimos através da nossa própria força são apenas mudanças aparentes, que com o tempo ou diante dos desafios desaparecem. E nós voltamos a ser como éramos antes, ou talvez até pior do que éramos antes. Mas quando nós permitimos que o Senhor nos transforme, isso vem de dentro para fora, então não tem mais volta. É como diz lá na passagem de Ló, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. É o que aconteceu quando a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não podemos olhar para trás, uma vez que somos inteiramente transformados, mas essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. E nós também não podemos exigir ou não podemos achar que nós temos a capacidade de transformar ou de mudar as outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz que o nosso papel é testemunharmos. A partir da mudança e da transformação que Deus operou em nós, nós nos tornamos então testemunhas. E as pessoas, ao olharem para nós, vão perceber essa mudança e vão desejar essa mudança também para as suas vidas. Então não cabe a nós mudar, nem a nós mesmos e nem as outras pessoas. O que cabe a nós é testemunharmos. E aí a palavra nos diz que é o Espírito Santo, que não é por força, que não é por constrangimento, é pela palavra, é pelo amor, é pelo derramamento do Espírito, pela ação do Espírito Santo, que as pessoas são transformadas. Uma outra lição também que esse texto nos traz é que quando Deus quer nos transformar, ou quando Ele nos transforma, essa transformação acontece de maneira integral. É por inteiro. E nós precisamos então ter a coragem de entregarmos cada uma das áreas das nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Permita que Deus transforme todas as áreas da sua vida. O leproso vivia uma situação caótica, uma situação miserável. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a saúde, a família, o convívio social, a sua dignidade, a sua autonomia, o seu valor, o seu autossustento, a sua alegria, a sua esperança. Ele havia perdido tudo. Não era só uma doença que acometia a sua pele e o seu corpo, mas era uma doença que já havia se enraizado na sua alma, que já havia deturpado e adoecido também as suas emoções, uma doença que havia gerado outras doenças. E às vezes assim é conosco, nós temos uma situação ou um problema numa área das nossas vidas, entregamos isso a Deus e pedimos a Deus: Senhor, me ajuda nessa situação, cura essa situação que eu estou vivendo, cura essa área na minha vida, e retemos todas as outras áreas. Queremos ter o controle de todas as outras coisas e não percebemos que aquela doença que está nos afligindo vai gerar, vai ramificar em todas as áreas das nossas vidas e vai nos comprometer enquanto indivíduos na nossa totalidade. Então nós precisamos entregar
toda a nossa vida nas mãos do Senhor e permitir que Ele haja em todas as áreas das nossas vidas, não somente naquele problema pontual, não somente naquela situação que nós estamos experimentando, mas em todas as áreas da nossa vida. E Jesus então cura aquele homem. Jesus cura aquele homem e Jesus oferece a ele também a salvação, porque quando ele adora ao Senhor, quando ele se arrisca se aproximando do Senhor, é porque ele já havia reconhecido que Jesus Cristo era Deus. Então a salvação ele já havia encontrado. Ele precisava da cura física, ele precisava da cura da sua alma e das suas emoções. E Jesus diz então para aquele homem: olha, vai e se apresente ao sacerdote, porque a lei, e essa lei, esse ritual sobre a cura de um leproso, você encontra lá em Levítico no capítulo 14, lá você vai compreender como que esse ritual funcionava. Mas Jesus orienta: se apresente ao sacerdote, porque uma vez que o sacerdote testificasse que ele havia sido curado, aí então ele poderia voltar para o convívio social, aí então ele poderia voltar para casa, ele poderia voltar para a sua família, ele podia ter a sua vida restituída, as suas relações restituídas. Então, Jesus diz para ele: olha, você recebeu a cura física, mas você também vai receber o resgate da sua dignidade, da sua autonomia, da sua autoestima. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos curar por inteiro. Ele quer curar todas as áreas das nossas vidas, às vezes aquela que nem nós mesmos percebemos que estão precisando de uma intervenção do Senhor. Por isso, quando você se derramar na presença do Senhor, se derrame por inteiro, sem reservas. Diga: Senhor, venha, tome conta da minha vida, de cada área da minha vida, de cada pensamento, de cada ação minha, de cada desejo da minha alma. Venha, Senhor, e seja um em mim, como Paulo dizia. Eu já não sei se sou eu quem vivo, ou se é Cristo que vive. Quando eu falo, eu não sei se sou eu falando, ou se é Cristo falando, porque nós já somos um. Então que você permita que Jesus tome conta da sua vida de maneira integral, sem reservas, para que você possa experimentar essa cura que é total e que é o desejo do Senhor sobre a nossa vida. O projeto de Deus para mim e para você não é que nós tenhamos êxito em apenas algumas áreas das nossas vidas, mas em toda a nossa vida. Creia, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer restaurar tudo aquilo que está em desacordo em nós. Não apenas as enfermidades. É sua vida financeira que está passando por uma situação difícil? Entregue nas mãos do Senhor. Será que é a sua saúde? Entregue nas mãos do Senhor. Você precisa de uma cura física? Você precisa de uma cura emocional? O que é que você precisa? Diga para o Senhor. Mas para que nós possamos dizer isso para o Senhor, primeiro nós precisamos compreender aonde é que nós precisamos de cura. Isso passa por um confronto entre eu e eu mesmo. Reconhecendo as minhas fragilidades, reconhecendo as minhas fraquezas. Isso é algo muito desafiador para nós. Nós, enquanto seres humanos, a sociedade que nós vivemos, se a gente for falar de história, né, desde lá da época do iluminismo, nós fomos convencidos de que nós somos o centro do universo, que o mundo gira ao nosso redor e que as coisas existem para nos servir. Então nós não gostamos de reconhecer nossas fragilidades, nós não gostamos de reconhecer os nossos erros, não gostamos de confessá-los, nós não gostamos de pedir perdão. Mas se nós não fizermos isso, se nós não entregarmos as nossas fragilidades, os nossos medos, se não abrirmos os nossos corações e expormos as nossas feridas diante do Senhor e permitirmos que Ele nos toque, nós não vamos receber a cura que Ele já tem preparado para nós. Precisamos reconhecer, aquele homem sabia quem ele era. Aquele homem sabia da sua doença. Então nós precisamos reconhecer a nossa doença,
nós precisamos reconhecer a nossa humildade. Nós precisamos reconhecer a nossa condição com humildade. E é interessante, eu não sei se você percebeu isso. Eu já tinha lido esse texto, estudado esse texto algumas vezes. Mas essa percepção só me veio hoje, quando eu estava lendo mais uma vez esse texto. Quando você lê, a impressão talvez que fique primeiro é que o toque de Jesus curou aquele homem. Não é isso? Mas se a gente for para o texto, olha lá, versículo 3. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. O que curou aquele homem não foi o toque de Jesus, foi a palavra. Foi a palavra quem curou aquele homem. Quando Jesus disse: quero sim, fique limpo. O fique limpo foi a ordem que Jesus deu para que aquele homem fosse curado. O toque de Jesus para aquele homem não foi para curar o seu físico, a sua lepra, foi para curar a dor da exclusão, foi para curar a dor do abandono, foi para curar a dor do sentimento de não pertencer mais. Então o toque de Jesus foi para isso, para dizer: filho, você é meu. Porque a cura física já tinha vindo através da palavra. Já tinha sido liberada através da palavra. O toque de Jesus foi uma espécie de bônus. Bônus. Eu te curo fisicamente, mas eu curo também a tua alma. Eu curo todos os teus medos. Eu curo todas as tuas fragilidades. Eu curo todas as tuas insuficiências. E esse toque de Jesus está disponível para mim, está disponível para você. Não só a cura física, mas a cura da nossa alma, a cura das nossas fragilidades, dos nossos erros, dos nossos enganos, porque nós nos enganamos sim, nós não somos perfeitos. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu já disse isso aqui algumas vezes. A gente busca milagres porque a gente precisa deles. Na nossa humanidade nós precisamos de milagres. Mas o maior milagre acontece, e talvez o milagre que possa gerar todos os outros, porque gera em nós fé e reconhecimento da condição de quem nós somos, e de que, consequentemente, de que nós necessitamos desses milagres. O maior de todos os milagres é quando eu reconheço quem eu sou e reconheço quem é Deus. Porque aí eu reconheço o quanto eu preciso dele. O quanto eu sou frágil, o quanto eu sou pobre, o quanto eu sou miserável. E o quanto Deus é todo-poderoso, o quanto Deus é misericordioso, cheio de graça. E o quanto Ele me ama, o quanto Ele nos ama. Quero te convidar a se colocar na presença do Senhor. Se de alguma forma nessa noite você precisa de um milagre, você precisa que a palavra do Senhor seja dirigida a você para lhe proporcionar uma cura. Mas se você precisa também desse toque do Senhor, esse toque que pode te transformar, esse toque que pode abrir a sua mente, esse toque que pode transformar todo o seu entendimento, se coloque na presença do Senhor e fale com Ele. Apresente a Ele as suas feridas. Apresente para o Senhor todas as suas lepras. Tudo aquilo que tem atingido o teu corpo, mas aquilo que tem atingido as tuas relações também. Aquilo que tem enfraquecido a tua relação com Deus, a tua relação com o outro, a tua relação com você mesmo. Confesse para o Senhor mais uma vez os seus pecados, aquilo que tem causado separação entre você e Deus, entre o propósito que Deus tem para você, entre o chamado que Deus tem para você e o cumprimento desse chamado. Permita que o Senhor libere uma palavra de cura sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Receba da parte de Deus essa palavra de cura.
Receba da parte do Senhor, porque o Senhor está te dizendo: eu quero te curar sim, fique limpo. Fique limpa. E receba também da parte de Deus esse toque que restaura as tuas emoções, que restaura a tua alma, que restaura os teus relacionamentos, que restaura o teu chamado, que restaura os teus sonhos. Apresente também os teus sonhos para o Senhor nessa noite. Não desista dos teus sonhos, meu irmão, minha irmã. Apresente os teus sonhos nas mãos do Senhor e creia. Ele está com você, Ele está em você. Senhor Deus e Pai, a Tua presença e o Teu toque pode transformar as nossas vidas por inteiro, Senhor, de dentro para fora. Somente por meio do Teu amor nós podemos obter a cura das doenças físicas e das doenças das nossas almas, das doenças que acometem as nossas emoções, os nossos pensamentos. Nós cremos que o Senhor nos ama, por isso nós estamos aqui, nós te adoramos. Assim como nós estamos, Senhor, com as nossas mazelas, com as nossas feridas, com o nosso mau cheiro. Nós não queremos mais nos esconder de Ti, Senhor. Nós queremos nos rasgar na Tua presença. Nós queremos nos entregar ao Teu amor, nós queremos nos lançar nos Seus braços. E nós rogamos, nós clamamos, Senhor, pelo Teu toque. O Teu toque que pode nos restaurar e nos transformar, e pela Tua palavra, que pode liberar a cura para nós nessa noite. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas vidas, conhece os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos enganos, os nossos malfeitos. O Senhor conhece as áreas em que nós precisamos ser transformados. Então que nesse momento o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos liberte em nome de Jesus Cristo, de toda prisão que Satanás tenta nos aprisionar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que tudo isso caia por terra, Senhor, nesta noite. E que nós possamos sair daqui livres, Senhor, com nossas mentes libertas, nossos corações libertos, nossos corpos curados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, se há entre nós alguém que não se sinta amado por Ti, Senhor, que nesse momento possam ser envolvidos por este amor, esse amor que é incondicional. E que uma vez, Senhor, cientes deste amor, cientes da Tua graça e da Tua misericórdia, todos nós possamos caminhar juntos, fortalecidos por Ti, certos de que o Teu toque nos transformou, que a Tua palavra nos curou, e que nós possamos, Senhor, em unidade, sermos um e testemunharmos quem o Senhor é, e tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor fará. E que tudo seja para honra, louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém.